Em setembro de 1941, uma das maiores tragédias da história moderna começou. Uma cidade inteira foi cercada por um exército inimigo, sem comida, sem aquecimento, sem esperança de fuga. Durante 872 dias, os habitantes de Leningrado enfrentaram fome extrema, bombardeios constantes e um inverno brutal. Esse foi o Siege of Leningrad, um dos cercos mais longos e mortais da história da humanidade. Mais de 1 milhão de pessoas morreram, mas mesmo assim, a cidade nunca se rendeu. Em 1941, a Alemanha nazista iniciou uma das maiores invasões militares da história. Essa operação ficou conhecida como Operação Barbarossa. O objetivo era destruir a União Soviética rapidamente. 3 grandes grupos de exércitos avançaram simultaneamente, um rumo a Moscou, o outro em direção à Ucrânia, e o terceiro com um alvo específico, Leningrado. Hoje conhecida como Saint Petersburg, a cidade tinha enorme importância. Era um grande centro industrial, um símbolo cultural da Rússia e o berço da Revolução Russa. Para Adolf Hitler, capturar ou destruir Leningrado seria uma vitória estratégica e simbólica. Mas em vez de invadir a cidade diretamente, os alemães decidiram algo diferente. Eles escolheram cercá-la completamente. A ideia era simples: deixar a cidade morrer de fome. Em 8 de setembro de 1941, as forças alemãs e finlandesas fecharam completamente o cerco. Leningrado ficou isolada do resto do país. Dentro da cidade havia cerca de 2,5 milhões de pessoas, incluindo mais de 400 mil crianças. E quase imediatamente os problemas começaram. As reservas de comida eram extremamente pequenas, armazéns foram destruídos por bombardeios e em poucas semanas o sistema de distribuição de alimentos entrou em colapso. O governo soviético introduziu um sistema de ração alimentar. No pior momento do cerco, um trabalhador recebia apenas 250 gramas de pão por dia. Crianças e idosos recebiam ainda menos, 125 gramas. Mas esse pão nem sempre era pão de verdade. Para tentar aumentar a quantidade, as padarias começaram a misturar serragem, farinha de casca de árvore, celulose industrial. Mesmo assim, a fome se espalhou rapidamente pela cidade. O inverno de 1941 para 1942 foi um dos mais frios do século. As temperaturas caíram para menos 30 graus. Sem combustível e com eletricidade quase inexistente, as casas ficaram congeladas. As pessoas começaram a queimar qualquer coisa que encontrassem: móveis, livros, portas, cercas, para tentar se aquecer. A fome se tornou tão extrema que muitos moradores passaram a comer cola de carpinteiro, couro de sapatos, papel, animais domésticos. Cães e gatos praticamente desapareceram da cidade. Milhares de pessoas morriam nas ruas todos os dias. No auge da fome, até 4.000 pessoas morriam por dia. Os corpos muitas vezes ficavam dias nas ruas porque não havia força para enterrá-los. Uma das histórias mais conhecidas do cerco é a de Tania Savitcheva. Ela era apenas uma menina. Durante o cerco, Tania escreveu um pequeno diário. Cada página registrava a morte de um membro da família. As anotações eram curtas e devastadoras. Vovó morreu, Leca morreu, mamãe morreu. Na última página ela descreveu: todos morreram, só restou Tania. O diário dela se tornou um dos símbolos mais marcantes da tragédia. Mesmo cercada, Leningrado ainda tinha uma pequena esperança. Ao leste da cidade existia o Lake Ladoga, o maior lago da Europa. Durante o inverno, o lago congelava completamente. Os soviéticos decidiram fazer algo extremamente arriscado. Criaram uma rota de abastecimento sobre o gelo. Essa rota ficou conhecida como Estrada da Vida. Caminhões atravessavam o lago congelado levando comida, munição e combustível, e na volta evacuavam civis, principalmente crianças. Mas a travessia era extremamente perigosa. A aviação alemã bombardeava constantemente a rota, e às vezes o gelo simplesmente quebrava. Muitos caminhões desapareceram nas águas geladas. Mesmo assim, a Estrada da Vida salvou centenas de milhares de pessoas. Apesar da fome e do frio, Leningrado continuou lutando. Fábricas dentro da cidade continuaram produzindo armas. Soldados e civis trabalhavam juntos para construir defesas. Mulheres, idosos e adolescentes ajudavam a cavar trincheiras. Mesmo no meio do cerco, a cultura também resistiu. Em 1942, uma orquestra faminta realizou um concerto histórico. Eles tocaram a Sinfonia número 7, composta por Dmitri Shostakovich. A música foi transmitida por alto-falantes pela cidade inteira e até direcionada para as linhas alemãs. Era uma mensagem clara: Leningrado ainda está viva.
Em 1943, após mais de um ano de sofrimento, o Exército Vermelho finalmente conseguiu abrir um pequeno corredor até a cidade. Mas o cerco ainda não havia terminado. As forças alemãs continuavam próximas. A libertação completa só aconteceu em 27 de janeiro de 1944. Após 872 dias, o cerco finalmente acabou. Quando as tropas soviéticas expulsaram os alemães da região, o que encontraram foi devastador. Grande parte da cidade estava destruída e mais de 1 milhão de civis haviam morrido, principalmente de fome. O cerco de Leningrado se tornou um dos episódios mais trágicos da Segunda Guerra Mundial, mas também um dos maiores exemplos de resistência humana. Mesmo diante da fome, do frio e da morte, a cidade nunca se rendeu. Hoje, monumentos e memoriais lembram as vítimas do cerco, e a antiga Leningrado, hoje São Petersburgo, continua sendo uma das cidades mais importantes da Rússia. A história do cerco permanece como um lembrete sombrio do custo da guerra e da incrível capacidade humana de resistir mesmo quando tudo parece perdido.